Bom dia a todos. Muito bom estar aqui hoje representando o CEF, mas também dividindo um pouco o que eu sei sobre esse assunto com vocês. Está longe de ser uma palestra, é mais dividir o que eu venho coletando nesses anos de estudo no Espiritismo. Vocês sabem, acabou o ano agora há pouco, começou um novo ano, começou uma nova década. E eu fiquei pensando comigo mesmo o que eu tinha para pedir, né? Pedir um carro novo, pedir uma casa nova, pedir um emprego novo, pedir uma esposa nova, acho que isso está fora de cogitação. Então, eu tentei mudar um pouco esse discurso e fazer uma pergunta sincera a Jesus. Jesus, o que queres de mim? E aí me veio uma avalanche de coisas, mas eu tentei resumir isso numa coisa mais simples, numa coisa mais particular, que me liga ao momento em que Paulo recebe aquele chamado de Jesus e que ele reconhece que ele estava perseguindo os cristãos, que ele reconhece que ele estava seguindo pelo caminho que não era o mais adequado naquele momento. Ele pergunta: Senhor, o que queres de mim? Naquele momento, Jesus não deu para ele uma lista com 50 itens e falar: está aqui o seu lição de casa. O que Jesus falou para ele naquele momento? Segue até a cidade, Damasco, e lá tudo será dado a você. A sua missão, as suas ferramentas, os caminhos que você deve seguir, a ajuda que você deve ter. Eu acho que nesse momento da minha vida, que começa uma nova década, é isso que eu estou pedindo para Jesus. Me mostra o que eu posso fazer diferente daqui para frente para servir ao seu Evangelho. E isso, aparentemente simples a pergunta, mas tem uma resposta que varia para cada um de nós aqui, tem uma resposta diferente. A resposta que é válida para mim pode não ser para você, porque vocês podem estar lá na frente já, e isso que me preocupa, que me angustia hoje, pode ser para vocês um assunto do passado, que não te preocupa mais. Aí, mas o que? Me dá uma dica. Não. Quando chegar a hora, o que você precisar saber, lhe será acrescentado. É como na oração dominical que nos deixou Jesus, que falava: dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia. Ele não pediu o pão para todos os dias da minha vida aqui na terra. E meu entendimento disso é que você, enquanto serve Jesus, o que você precisar, lhe será dado. O que lhe pertence chegará até você. E assim, a missão sua com Jesus será cumprida aqui na terra. Mas será só alegria? Será só prazeres? Será só luxúria? Será só bens materiais? Não. Para alguns talvez, para outros não. Depende, cada caso é um caso. Então, o que eu venho pedir para Jesus quando eu pergunto: o que queres de mim? Aqui, não sei se funcionou aqui ou funcionou lá, mas aparentemente a escolha da cor branca não foi uma boa escolha, mas vamos ver o que a gente pode. Então, Senhor, o que queres de mim? É uma pergunta que eu costumo me fazer ainda todos os dias, para o que quer de mim para aquele dia, o que quer de mim para aquela semana, o que quer de mim para aquele mês, o que quer de mim para aquele ano, e todos os dias. Lucas, você vai me ajudar aí? Então, o que Jesus quer que eu faça? Faça escolhas. É a coisa mais simples e talvez a mais difícil que a gente tem que fazer todo dia. Você tem que fazer escolhas, desde o momento que acorda até o momento que vai deitar. Escolhas simples, talvez cotidianas. Que hora que eu vou escovar o dente antes do banho, depois do banho, que roupa eu vou vestir, o que eu vou comer no café. Escolhas mais difíceis, aquele cara que corta na sua frente no trânsito, o que você vai fazer? Vai xingar ele, xingar a mãe dele, bater nele? Ou quando alguém vem para você com uma ofensa e você fica chateado, triste, você tem escolha a fazer ali.
E qual que é a escolha? Revidar, brigar, falar que em nome de Jesus ele está errado, ou você pode acatar? Talvez ele esteja certo, talvez seja um momento que eu precise refletir e entender. Se chegou até mim é porque eu preciso. E se eu preciso fazer o melhor uso possível daquela escolha. E é bom lembrar o seguinte, no momento que a gente faz a escolha, a gente está deitando uma semente no chão. E nesse momento a gente tem o livre-arbítrio. E a gente está deitando a semente no chão, e no momento que você colocou a semente na terra, o primeiro passo foi dado. Mudar a decisão, depois daquele momento que você deitou a semente, já é tarde. O que você tem que fazer? Esperar que a árvore cresça, que ela dê frutos, aí você decida o que você vai fazer com aquele fruto. É sabido entre nós que existe causa e efeito, ação e reação. Se você plantar uma semente de laranja, você não vai conseguir colher melancia ou abacaxi, você tem que colher a laranja. E você não pode abandonar o pé e falar assim, vou fazer de conta que não fui eu que plantei essa semente, vou fazer de conta que alguém colocou ela lá. O que é seu chegará até você, o que for bom e o que não for tão bom, mas necessário. Então tenha em mente, faça as suas escolhas. Mas basta fazer escolhas, o que Jesus espera que a gente faça? Baseado em tudo que Ele nos deu com Moisés, nos deu com Jesus aqui na Terra há 2000 anos, nos deu com a terceira revelação, que é o Espiritismo, nos deu com aqueles que vieram antes, preparando-nos para isso, com Sócrates, Platão, e que Ele deu? Nos deu condições de fazer escolhas certas. E como que nós podemos fazer aqui para fazer escolhas certas? Tem um manual? Até tem um manual, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, o Pentateuco, de Kardec nos dá um caminho. E outras milhões de palestras no YouTube, mensagens no Facebook, nós temos um caminho a seguir. Mas será que no momento que a gente está fazendo a escolha, a gente está sentindo, eu tenho o poder de fazer escolha, eu vou desconsiderar tudo que eu sei, tudo que tem lá fora, porque eu sou melhor, eu estou ligado a Deus, eu vou fazer a escolha melhor. Mas não passa 2 minutos que você fez a escolha, você se arrepende e fala, deveria ter feito diferente. Então, precisamos fazer escolhas certas. E a hora que você faz a escolha certa, o que isso recomenda, o que isso exige de você? Que você faça o uso responsável do seu livre-arbítrio. Se Deus sabe o que eu quero, se Deus sabe onde eu estou, você sabe onde eu tenho que chegar, sabe o que eu preciso, por que não me dá tudo? Ele me deu tudo. O tudo que Ele me deu se chama livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é que... Será que isso aqui está sem bateria? O livre-arbítrio é que vai me dar condições de fazer com que eu chegue até onde eu preciso chegar. E a hora que você faz o uso responsável do seu livre-arbítrio, você tem que lembrar sempre que toda ação corresponde a uma reação. E não tem como ser diferente. É assim que é. É assim que Deus definiu a lei dele. Que essa ação que você toma aqui, usando o seu livre-arbítrio, pressupõe que você faça uma escolha certa entre muitas escolhas que você pode fazer. E essa ação que você vai tomar, vai fazer com que você se aproxime de Deus, ou você se afaste de Deus. Deus está sempre dentro de você. Deus está sempre dentro de você, está perto de você. Mas o que você faz no dia a dia, afasta você dele. E Ele te dá sempre o quê? A possibilidade de fazer escolhas, usando o seu livre-arbítrio, esperando que essa ação corresponda a uma reação. E a gente tem que lembrar o seguinte, mas como que eu saio fazer desse ponto, de fazer a escolha certa, usar o livre-arbítrio e lembrar que a ação tem uma reação e que lembrar também que a gente atrai o que mais precisa. Mas eu não pedi para ser pobre. Talvez você não se lembre, mas você tenha pedido. Eu não pedi para ser baixinho, gordinho. Talvez você tenha pedido, porque você precisa disso. Nós temos que entender o seguinte aqui, nós acreditamos em Deus? Sim. É um pressuposto, é um pré-requisito do Espiritismo.
E a gente acredita que Deus é justo e bom sempre. E em algum momento Deus vai dar para a gente uma coisa que a gente não precisa. Seria um desperdício. Né? A gente talvez não saiba como usar. Ou se esqueceu o que tem que fazer com aquilo. Mas Ele está dando para a gente, é o que a gente precisa, o que a gente pediu. Confiar em Deus e confiar que Ele vai nos dar o que a gente precisa, nos faz voltar aqui. A gente atrai o que mais precisa. E às vezes isso que a gente mais precisa é dolorido. Porque o aprendizado às vezes é. A culpa é de Deus? Não é de Deus. Não tem culpa. É o processo de aprendizado. E assim que é. Bom, e o que eu preciso fazer para fazer escolha certa, ter livre-arbítrio e tudo mais? O que me vem à cabeça, ele fala o seguinte, é fácil. Como vou fazer para ter escolhas certas? Começa pelos 10 mandamentos. Vocês sabem os 10 mandamentos, certo? É fácil você no dia a dia, quando toma uma decisão, lembrar dos 10 mandamentos e ter certeza que vai seguir os 10 mandamentos sempre? Porque a gente é imperfeito, a gente é orgulhoso, a gente está na correria do dia a dia, tem muitas distrações aí fora. Tem Facebook, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Snapchat, tem tudo aí te distraindo, te afastando desses 10 mandamentos, você nem lembra mais quais são os 10 mandamentos. Aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 2, se eu não me engano, está aí os 10 mandamentos. Será que quando você faz uma escolha, você olha por aqui, você consegue checar assim, se está tudo aí? E aí você tem um mandamento que é o maior deles. Eu, Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito e da casa da servidão, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida. Isso é interessante, não fareis imagem esculpida. Né? Até hoje isso parece uma indústria interessante que me movimenta bilhões. Né? Nem figura alguma do que está acima do céu, nem abaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra, e por aí ele vai. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus, lembrai de santificar o dia de sábado. Lembrar que esses 10 mandamentos aqui é a base daquilo que a gente tem que fazer. Então, fazer escolhas certas, usando o livre-arbítrio, volta para cá e pergunta, eu estou violando alguma dessas regras? E lembra aqui, ó, não cobiceis a casa do próximo. O seu amigo compra a casa nova, posta lá no Facebook, você fala, queria tanto ter aquela casa, queria tanto ter aquele carro, queria tanto ter aquele marido ou aquela esposa, queria tanto viajar para aquele lugar. Diferente, preciso de um carro novo. O Santo mesmo fala que uma época na vida dele, o vizinho comprou um carro dele e passava dia e noite tentando fazer cálculo para comprar o carro novo e comprar o carro novo. A mulher dele, você está obsediado com esse carro, larga nisso, menino. Não é uma imperfeição só nossa. Mesmo quem já está no caminho do Espiritismo há muito mais tempo, fazendo coisas muito maiores, ainda tem esses desafios. E isso vai continuar nos perseguindo. Então vamos voltar a fazer escolhas. Bom, o que é escolha? Está lá, choice, alemão, italiano. Fazer escolha é muito mais difícil do que imaginava. Quantas vezes na vida da gente a gente queria poder não ter escolha? Que Deus desse para a gente o prato pronto. Quem aqui vai lá no self-service e vê aquele monte de comida e fica indeciso o que vai pegar? Às vezes tem dias que você queria, alguém serve o prato e coloca para mim, porque eu não quero decidir. Aí você vê, o que é escolha? É um procedimento pelo qual determinada possibilidade é assumida. Você escolhe alguma coisa. Adotada, decidida ou realizada de um modo qualquer, preferencialmente a outra. Você tem aqui 2 caminhos. Você pode ir para a esquerda, você pode ir para a direita. Para onde você vai? Quem vai escolher para você? Você. Porque quem vai sentir as dores das escolhas que você fizer? O vizinho? Provavelmente não. Aquilo que você escolhe é aquilo que você vai usufruir no dia a dia. Tem escolhas melhores, escolhas não tão boas, mas no final das contas, quem é afetado por suas escolhas, principalmente você. Claro que isso acaba reverberando em outros e acaba causando desconforto em outros, mas é você. Então, o conceito de escolha está vinculado à existência de possibilidade.
Então, vamos voltar lá. Deus sabe tudo. Deus me dá esse monte de opção porque Ele sabe exatamente o que eu preciso. E sabe exatamente onde eu vou errar. Porque Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele não dá para a gente uma condição pré-determinada. Vai ser assim e pronto, acabou-se. Quer dizer, no final das contas vai. Pode demorar, vai pegar um caminho mais longo, mas a gente vai sempre voltar, sair dos atalhos e voltar ao caminho que leva a Jesus. Fiquem à vontade, se tiverem que fazer alguma pergunta, um comentário, por favor, fiquem à vontade, tá? Eu prometo da próxima vez, eu vou escolher uma cor mais fácil de ler aqui. Vocês sabem, Platão foi um dos precursores de Jesus. Eles vieram nos preparar para começar algumas das ideias básicas sobre Jesus. Platão, Sócrates, como Jesus não deixou nada escrito, Platão escreveu o que o Sócrates falava, e aí deixa aqui. O conceito de escolha é constante desde Platão, que afirma que o destino do homem depende da escolha que ele faz do modelo de vida. Olha só que interessante. Antes de Cristo, isso aqui foi 400 anos antes de Cristo. Ele já falava que o destino do homem depende da escolha que ele faz do modelo de vida. É uma coisa que ele tem que fazer todos os dias. E usou o mito do eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, para explicar a consequência das escolhas dessa vida em vidas futuras. Olha só, lá atrás ele já estava com esses conceitos aqui. Modelo de vida, as escolhas que você faz, vidas futuras. Isso é no livro República, no livro 10 desse livro República. Não havia nada de necessariamente pré-estabelecido para a alma, porque cada uma dessas almas deve mudar segundo a escolha que fizesse. Em que pese Deus saber tudo, poder tudo, estar em todo lugar, Ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. E quando Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele tem lá um ranking de possibilidades. Tem 90% de acontecer isso, mas tem 5% de chance de acontecer aquilo outro. Ele restringe que a gente faça ele ajuda que a gente tome as melhores decisões, mas às vezes a gente é teimoso. A gente fala assim, parece que aqui é melhor. E aí a gente acaba se arrependendo depois. Então, nada está pré-estabelecido. Isso continua válido até hoje. Até o que a gente vai comer hoje no almoço está pré-estabelecido? Não, você chega lá e olha assim, esse frango está legal, mas aquele peixe está com a cara mais legal, você muda. E isso deve mudar segundo o que? A escolha que a gente faz. Esse mito de é essencial porque ele fala o seguinte: qualquer que fossem as injustiças cometidas e as pessoas prejudicadas, as almas injustas pagavam a pena de quanto houvessem feito em vida, a fim de purificarem a alma. Isso aqui nada mais é uma maneira mais complicada de falar lei de causa e efeito. Ele é essencial que fosse o quê? Qualquer que fosse as injustiças que você cometeu, consciente ou inconsciente, as pessoas prejudicadas, ou seja, os espíritos que a gente vê no Espiritismo hoje, as almas injustas pagavam a pena de quanto houvessem feito em vida, a fim de purificarem a alma. Isso para mim é muito elaborado, mas depois o Allan Kardec quebra isso em pedacinhos para a gente. É causa e lei. E interessante perceber a lei de ação e reação, causa e efeito. É interessante perceber o seguinte, que existe uma... Ele fala que você vai ficar lá sofrendo para sempre? Não, lhe pagavam a pena de quanto houvessem feito em vida. Ou seja, no momento que você acabou aquela fase, pagou os seus erros, aprendeu suas lições, você está pronto para ir para o próximo nível. Isso é um conceito já antigo, já na época de Platão. E aí vem outra coisa, ligada ao livre-arbítrio. Onde não há alternativas, não existe a possibilidade de escolha. Se Deus só nos dá um caminho, Ele nos dá um caminho, mas Ele não deixa a possibilidade de escolher uma amplitude grande de caminho. Ele nos dá a liberdade. E o que eles estão falando aqui está só reforçando que tem liberdade. Então, o conceito de escolha é uma pré-condição de liberdade. Qual seria o benefício de Deus criar todos os espíritos, colocar todos numa maquininha e sair todos perfeitos dali a 10 mil anos?
Ele deixa que cada um escolha em qual maquininha quer ir. Escolha que lição vai ter que aprender. Escolha o que sofrimento vai ter que ter. Alguns aprendem mais rápido, outros nem tanto. Ou alguns aprendem, que nem na escola, uns são muito bem em matemática, mas sofrem no inglês. E ele tem pressa. Deus não colhe frutos verdes. Ele espera que você esteja pronto. Vai demorar? Ele também tem paciência. Vai te dar uma chance. Se você errar, vai te dar outra chance. Se você errar, outra chance. E vai ser assim eternamente até que você esteja pronto. Aí tem isso aqui que eu acho muito interessante. Me olhei no espelho e perguntei: quem é você? E o espelho me disse: suas escolhas. O que você é hoje é resultado das escolhas que você fez. Mas eu nem lembro que eu fiz essa escolha. Pode ser que você não lembre quando fez ou o que fez, mas você é o resultado já. Está claro até agora? Tudo bem? Vocês estão acordados aí? Isso aqui é do Harry Potter também, me chama a atenção porque é profunda. A sensação que eu tenho é que às vezes esses filmes de grande ibope, de grande propagação, eles têm um quê de espiritismo? Tem alguém lá soprando no ouvido do escritor o que falar, né? Olha assim, são as nossas escolhas, Harry, que revelam o que realmente somos, muito mais do que as nossas qualidades. Porque a qualidade é uma coisa que ela é temporária. A qualidade de ser bonito, a qualidade de ser inteligente, a qualidade de ser um bom falador em público, ela é temporária. Isso muda com o tempo. Mas as escolhas, você escolheu um caminho. Isso vai falar de você. Lá no Facebook, quando você faz a escolha, alguém falou isso ontem na palestra lá no CEF, quando você olha um post e reposta isso para alguém, você fez a sua escolha. E está falando mais de você do que do outro que fez o post. Ou quando você pega lá no Facebook, se enche de coragem e de ensinamento e fala o seguinte, dá um reply naquela mensagem e estraçalha o que o cara está falando. Politicamente, religião, de gosto, de comida, de lugar. E às vezes ele está tão preocupado em postar no Facebook que esquece de viver o momento que está passando. Que nem o Rossandro também falava que estava lá, um amigo dele comprou uma casa maravilhosa, estava jantando, postando aqui, aproveitando uma noite maravilhosa com a esposa dessa casa linda, com essa vista maravilhosa. E o Rossandro fala para ele: se você tivesse mesmo fazendo tudo isso, eu não teria tempo de postar no Facebook. Aí faz a gente pensar, está botando a prioridade onde precisa? E faz a gente voltar um passo atrás e lembrar o seguinte: eu estou fazendo as escolhas certas? Vamos lá. Bom, ele quer que eu faça escolhas certas. Eu perguntei para ele: o que são escolhas certas? Porque quando a gente faz escolha, a gente tem o ingrediente que é a razão. Mas é só a razão que a gente tem quando a gente tem que fazer escolha? A gente pode esquecer de todo o resto? Não. Além da razão, o que a gente tem? A gente tem emoção. Mas se a gente só tem só a emoção, a razão e a emoção, ou tem mais alguma coisa? Desculpa, não. Assim que com a razão e com o sentimento, pensar nas consequências que está cumprindo. Aí tem outra coisa chamada intuição, que lembra que a gente não lembra muitas vezes, mas o que você pensa está sendo visto por espíritos que estão perto de você. Se você pensa coisas positivas, espíritos que se aproximam de você trazem aquela energia positiva e acabam intuindo você para tomar uma decisão que é positiva para você. Agora, se você pensa coisas não tão positivas, inveja, orgulho, e não está lá seguindo aqueles 10 mandamentos, cobiçando o que é do outro, a mulher, o carro, seja lá o que for, você está atraindo também para você espíritos que são o quê? Negativos. Eles vão acabar te intuindo a isso. A gente vê isso muito. Infelizmente, esse mundo está passando por um momento de transição e a gente vê muitos jovens se suicidando. Por quê? Tem uma galera do lado de lá esperando você pensar. A hora que você pensa naquilo, ele começa a fomentar aquela ideia, até que você se rende. E o que a gente precisa? Rezar por eles, todos. Porque
tem uma outra palestra que a gente fez sobre o suicídio, é um negócio extremamente absurdo. E vai piorar. Por quê? É um momento de transição. Então, cuidado com o que você pensa, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você propaga, porque na hora de tomar uma decisão, essas escolhas aqui vão fazer a razão, a emoção e a intuição. E às vezes a sua emoção está tão exacerbada que ela anula a sua intuição e você acaba tomando uma decisão que provavelmente não será das melhores. E às vezes é tarde demais. No caso do suicídio, ele tomou uma decisão, se matou achando que era o fim de tudo. No minuto seguinte, ele descobre que o corpo morre, o espírito é eterno. E aí, o que ele vai fazer? Então, por favor, cuidado com as suas escolhas. E lembre-se, olha quantas pessoas tem em volta de você aqui. Olha quantas pessoas tem no mundo. 7,7 bilhões. Será que nenhuma delas nunca passou por um problema igual ao seu, que possa te dar um conselho? Olha as pessoas que já vieram com você aqui mais tempo, os mais velhos, os mais experientes, que já passaram por aquilo, que sabem, no fundo, no fim, tudo passa. E quando não estiver preparado para fazer escolhas, faça a melhor escolha, que é não fazer a escolha. Atrase um pouquinho, pense um pouco mais, vai dormir, converse com seus anjos da guarda, seus bons espíritos. Aí sim, receba a intuição que vai combinar a razão com a emoção e vai fazer você fazer melhores escolhas. Tudo bem até aqui? Então, o que são escolhas certas? A escolha que faz está de acordo com a maior de todos os mandamentos e respeita-o incondicionalmente? Qual o maior de todos os mandamentos? Quem lembra? O maior de todos os mandamentos, isso foi uma pergunta feita a Jesus, qual é o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É de todo, não é de pôr um pedacinho. Não é o que sobrou depois do Facebook, depois do Instagram, depois da cerveja, depois do futebol. É todo o seu coração. E de toda a tua alma. E de todo o teu pensamento. Isso é importantíssimo. Teu pensamento. Você tem censurado o seu pensamento? Você tem vigiado o seu pensamento? Ou você só pensa? E lembra, esse seu pensamento, talvez aqui na casa, o outro, você não sabe o que eu estou pensando, mas temos um monte de espíritos aqui que está vendo o que eu estou pensando. E a hora que ele vê o que eu estou pensando, eu falo, está aí uma presa fácil. Ou não, fala assim, esse aí nem adianta mexer para a gente procurar outro. A gente fala que, mas é um irmão que está me obsidiando. Tem várias palestras que falam que de irmão, que 2 obsidiadores estavam fazendo uma entrevista. Por que estão obsidiando ele? Eu não preciso obsidiar ele, porque ele já está tão preocupado, já está se maltratando tanto, que eu estou vindo aqui fazer uma pós-graduação com ele, aprender como fazer o outro sofrer. Porque ele faz meu trabalho impossível. Porque a gente não cuida do pensamento. O nosso pensamento não está mais dedicado a Deus. Como eu falei, existem muitas distrações hoje em dia. E segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É difícil fazer isso? É muito difícil. Para mim é difícil. Se assim não fosse, era fácil tomar decisões, certo? Quando você está dirigindo na highway e o cara corta a sua frente, o que você faz? Vai com Deus. Deus te acompanha e te proteja, ou já xinga a mãe dele todas as gerações passadas? Então, quando o cara está vindo atrás, cozinha, dá a luz, você tem que sair da frente, o que você fala? Coitado, deve estar com pressa, deve estar acontecendo alguma coisa. Talvez há uns 5 anos atrás eu falaria um monte de impropério, mas hoje, sai da frente, deixa ele passar, às vezes ele siga o caminho dele. Então, vamos voltar aqui. A escolha que nós fazemos hoje está de acordo com o maior de todos os mandamentos e respeito incondicionalmente? Ou seja, amar a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e com todo o seu pensamento. E segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo contigo. Você consegue remeter-se a isso quando tem que fazer uma escolha? Então, faça escolhas certas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 16, ele fala assim,
já vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada. Ou seja, quando Deus criou o espírito lá atrás, nosso espírito lá atrás, ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus. Você vê? A possibilidade. Ele fala da certeza. Por que ele fala possibilidade? Porque a gente vai ter o quê? O livre-arbítrio para fazer as escolhas. Senhora de si mesmo, ou seja, a alma, na posse do livre-arbítrio, já também se vos revelou que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem. Ou seja, quando você é criado lá do zero, quando nós fomos criados, nós tínhamos chance de fazer o bem sempre. Mas aos que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquiladas, como a gente acreditou em algum momento do passado, né? Foi para o inferno, você vai ficar lá para o resto da eternidade. Você vai para o céu também, você vai ficar lá descansando para o resto da eternidade. Aí vem o Espiritismo e muda tudo isso. A alma é eterna, mas o céu não precisa trabalhar para ficar lá. E o inferno é o que a gente cria com o nosso pensamento no dia a dia. Né? Mas há os que sucumbem. Deus, que não as quer aniquiladas, lhes permite irem para esses mundos de onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Então esse negócio do livre-arbítrio, de escolhas, está ligado para a gente desde o dia primeiro, desde o minuto, do primeiro segundo depois que Deus criou a gente, enquanto espíritos. E a gente vai levando isso por toda a vida e vai fazendo escolhas. Alguns tomam escolhas mais fáceis, fala, Deus prefere ele do que eu. Não, nós somos o resultado das nossas escolhas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, alguns escolheram a porta estreita e já estão lá na frente. A gente está escolhendo a porta larga e a gente está demorando um pouco mais. Mas a gente vai chegar lá também. Nunca perca a esperança. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que a encontra. Ou seja, está em Mateus, ou seja, esse é um desafio que a gente tem todos os dias. Quando você está com pressa, está distraído, está querendo fazer, você esquece daqueles mandamentos, você busca a porta que te dá acesso mais rápido onde você quer chegar. Você não espera a sua vez para passar na porta estreita, você quer passar na larga e seguir em frente. Então, faça a escolha certa. Se você não souber exatamente o que é a escolha certa, na dúvida entre é certo e errado, basta você pensar no que não gostaria que fizessem com você. Aí lembra aquela história que talvez os meus pais ou avós falam, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. São escolhas também. É nesse momento você tem que dar um passo para trás e lembrar de tudo que nós já falamos até aqui. Se for muito, lembra dos 10 mandamentos. Se ainda for muito, lembra daquele pensamento, mandamento principal, mais importante de todos. Então, a gente faz escolhas certas e fazer uso do livre-arbítrio. A liberdade é a ausência de pré-condições e de limites. Deus coloca limites na sua vida para você fazer suas escolhas? Quando você faz a escolha, ele bate no seu ombro e fala assim, não? Ele fala assim, sinto muito por sua escolha, mas as escolhas são suas, eu estou aqui para te dar o suporte que você precisa, no momento que você precisa, pelo tempo que você precisar. Eles nos dão essa liberdade. O que às vezes nos incomoda tanto que a gente fala o seguinte, o que eu vou fazer com ela? Sócrates, que estava lá no século V, fala, livre é a pessoa que consegue dominar os sentimentos, pensamentos e a si próprio por meio da razão. Aquele que não faz isso permanece escravo e controlado pelas paixões. Liberdade é um autodomínio. Só porque você pode fazer tudo, não quer dizer que você deva fazer tudo. Ah, mas eu bebo quanto eu quiser, eu paro quando eu quiser. Às vezes não é bem assim. Aí eu faço isso porque eu consigo mudar a hora que eu quiser. Eu fumo porque eu fumo, a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu bebo porque eu bebo. Ou eu uso droga porque eu uso droga. Não é bem assim. Isso não é uma condição, não é o reflexo da sua liberdade, é o mau uso da liberdade que você tem. Por quê?
Liberdade é autodomínio. É você poder fazer tudo, escolher aquilo que lhe convém fazer mais. E isso pode fazer o seu caminho ficar mais longo. Platão, que era discípulo desse Sócrates, viveu no século IV. Platão entende que a liberdade é uma opção de viver na virtude. É a opção de viver na virtude. Quando você toma opção, o que você está fazendo? Escolha. Escolhas certas, baseadas em quê? Baseada lá naqueles mandamentos. Mas se bem que os mandamentos vieram bem depois disso. Então ele já falava disso lá no século IV a.C. Segundo ele, a alma de cada homem, já está falando de alma, é o que é de puro e o corpo é irracional. Isso é verdade, porque o espírito, se não tiver no corpo, o corpo não existe. O corpo definha e volta à terra. E o espírito é que mantém o quê? O que é puro. É preciso dominar o corpo por meio da razão para ser livre. De onde vem essa razão? Vem da alma. E de onde vem esse conhecimento da alma? Vem de nossas experiências passadas, vidas passadas. Aristóteles. Livre é aquele que pode agir ou não agir. Alguém lembra disso aqui em algum lugar? De Paulo falando isso de outra maneira? O que Paulo falava? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso. Ou ele falava também que o mal que eu não devo fazer, eu faço. E o bem que eu deveria fazer, esse eu não faço. Isso aqui é uma maneira de falar isso aqui de uma outra maneira, eu entendo. É aquele agir, não agir, escolhe ação, decide não agir. A liberdade é a capacidade de optar entre as diversas alternativas que a vida oferece. Olha só, optar diversas alternativas que a vida oferece, utilizando a habilidade para escolher por meio da vontade e da razão. Nesse momento a gente está vendo Deus aqui em algum lugar? Ele está invocando Deus aqui de alguma maneira? Eu entendo que sim. Porque o que trazemos dentro de nós, essa vontade, se tiver ligado à vontade de Deus lá nos 10 mandamentos, está valendo. E a razão, o que é a razão? Aonde você quer chegar? Tem pessoas que acham que o mundo vai acabar amanhã e tem que fazer tudo que precisa fazer hoje. Né? Beber tudo que precisa, comer tudo que precisa, namorar o tanto que precisa, tudo hoje, porque amanhã vai acabar. Isso é a falta da razão. Santo Agostinho, lá no século IV depois de Cristo, já foi talvez 800 anos depois, a liberdade é uma ação de ser, é uma opção do ser humano. Determinar seu caminho, cujos parâmetros de escolha são delimitados por uma ordem exterior. O que é essa ordem exterior? A gente volta lá aos 10 mandamentos. A gente volta ao mandamento principal, que estabelece o valor da sua escolha. Ou seja, define qual escolha é boa e qual escolha é má. Você fez uma escolha que não está lá entre os 10 mandamentos, o que você está escolhendo fazer? Vou escolher amar. Eu vou matar porque eu sou bom. Eu vou cobiçar o outro porque eu sou bom. Eu vou desonrar pai e mãe, que é uma coisa muito comum hoje em dia, porque em nome da liberdade. Você está fazendo escolhas a todo momento. O conceito de liberdade é a faculdade de cada um. Não é coletivo, é cada um se decidir ou agir segundo a própria determinação. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser, mas você tem também a responsabilidade de arcar com as consequências. Poder de agir no seio de uma sociedade organizada segundo a própria determinação, dentro dos limites impostos por normas definidas. E quem define essa norma? É a sociedade. E se a sociedade se afasta de Deus, as normas se afastam de Deus. Se a sociedade se aproxima de Deus, você está fazendo escolhas, mas isso está no dicionário da língua portuguesa do momento. A herança da liberdade pertence ao dever cumprido. Quem não cumpriu o dever deve ter liberdade? O que vocês acham? Eu fiz e errei, escolhi e errei. Chega uma hora que alguém fala o seguinte: eu vou tirar de você a sua capacidade de escolher. Como aconteceu com, vocês veem livros aí de desencarnes coletivos, de Terra, Planeta em Transição. Ele fala que alguns espíritos fizeram escolhas tão erradas que eles voltaram à forma de ovoide.
para serem educados, para serem preparados, para começarem a voltar na terra com várias limitações, para aí começarem a ter a chance de fazer escolha de novo. Que nós possamos fazer escolhas boas para ficar aqui na terra na hora que a gente for promovido ao próximo estágio. Bom, e quem pode ajudar a fazer escolhas? Seu anjo da guarda. Você fala com ele antes de dormir? Ou só quando está em desesperado? Quando sua vaca foi pro brejo, você fala assim, junta aqui para a gente poder fazer. Eu vi essa figura aqui numa viagem que eu fiz, me pareceu muito meu anjo da guarda. Às vezes eu andava pela noite, voltando do trabalho, tarde da noite, meia-noite, preocupado com assalto, com tudo. Eu sentia literalmente alguém muito maior que eu, colocando a mão no meu ombro e seguindo comigo, falando, não se preocupe. Muitas vezes. Às vezes ele estava lá, eu achava que ele não estava, e eu escutava ele e acabei me dando mal. Mas a maioria das vezes, outras pessoas que podem ajudar vocês, a gente despreza isso, são nossos avós. No meu caso aqui, são o vovô Afonso, a vovó Catarina. Essa senhora aqui teve 13 filhos, ela cuidou de mais 4 filhos que não eram dela, inclusive eu, que morei com ela um tempo. Quanta sabedoria nesse coração que a gente deixou para lá, porque é velho, quem se preocupa com o velho? Quanto arrependimento, quanto tempo seria bom, quanto seria bom estar de novo com os meus velhos e lembrar e escutar deles respondendo algumas das perguntas que eu tenho. Vô Eliseu, Vó Penha, aí tem os pais, no meu caso eu tive a sorte de ter 2 de cada, não só um. E a gente pode aprender tanto o que fazer, como pode olhar pelos erros que eles têm e decidir que não é o caminho que eu quero seguir. Se o pai bebe, você olha para ele e fala assim, vou ser igual ao meu pai? Talvez não, você vai escolher talvez um caminho diferente. Mas lembre-se de uma coisa sempre. O que o seu pai e sua mãe te deu, ninguém mais poderia ter te dado, que é a sua vida. Sendo eles bons ou ruins, perfeitos ou imperfeitos, eles são, antes de tudo, os seus pais. Aqueles que assumiram o compromisso perante Deus, fizeram a escolha de ter você aqui na terra e falar, eu vou fazer o meu melhor. Aí você tem irmãos. Tem alguém para tirar a gente mais do sério do que irmãos? Mas tem casos de irmão que mostra o caminho para a gente. O mais velho vai na frente abrindo o caminho. Ele vai abrindo o caminho. Ele errou, você fala, não é esse caminho que vai para o outro caminho. E todos aqui têm alguém, mesmo que não tenha um irmão de sangue, tem um irmão espiritual que está mostrando para ele o caminho. E tem filhos. Quem mais pode nos ajudar tanto quanto o filho? Quem aqui consegue descrever o sentimento de ser pai ou de ser mãe sem tê-los? Alguém consegue? Alguém que não foi pai consegue falar, eu acho que é assim. A hora que você, na maternidade, ou lá onde for nascer o seu filho, pega o seu filho ou sua filha no colo, é uma emoção indescritível. Você muda de fase. E eles ficam desafiando você a vida inteira, né? Tem um momento que você é o herói deles. Tem um momento que você não sabe nada. E tem um momento, mais tarde, eu estou chegando lá, é que eles começam a voltar para você pedindo os conselhos. E tem também o seu companheiro de vida. Que no meu caso é a esposa. Que às vezes, que você é cabeça dura, você fala, eu vou fazer porque eu quero fazer, ela pondera. E ela aprendeu a ponderar de uma maneira que não fosse forçado, entendeu? Não vai fazer porque não está certo. Olha, tem essa possibilidade, tem essa possibilidade, tem essa possibilidade. E a gente sempre cobra deles tudo, né? A gente tem momentos de alegria, tem momentos que a gente está mais ou menos assim, muito feliz, está triste, está mais ou menos, está meio safadinho, está chorando. Quem que está sempre perto? Esse pessoal está todo por lá, tentando te ajudar. E é o que eu percebo que às vezes eu pedi, eu escolhia que eles me dessem coisas que eles não tiveram. Aí lembra uma música do Djavan que fala, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Quantas vezes seu filho vem para você com uma pergunta e você não faz a mínima ideia de como responder? Porque você não passou pelo problema do jeito que está passando. Ou pior ainda, você faz o seu melhor, explica direitinho o que ele quer e fala, pai, mas não é assim mais hoje em dia. Lá na escola ensinam diferente. A vida está falando de fazer diferente. Tem
nesse momento, o que é bom fazer? Quem aqui faz o Evangelho no lar é uma boa opção. Abre o Evangelho e fala, vamos ver o que o Evangelho fala. E se você estiver sintonizado com os bons espíritos, você vai eventualmente conseguir uma boa recomendação. E em tudo isso, lembre-se de amor. O amor que Deus nos oferece é o amor que está disponível para a gente vencer as nossas dificuldades. Nunca desista, o amor sempre vence. Bom, tem mais gente que vai ajudar a gente, né? Muitos vão te ajudar e alguns precisarão de ajuda no caminho. Essa é a vida, né? A gente dá e recebe a todo momento. Mas quanto, só isso de gente aqui, ó. Tem uma galera enorme torcendo pela gente. Só aqui na Terra já são 7,7 bilhões de encarnados que podem te ajudar de alguma maneira. Vai no YouTube e coloca lá, como resolver o problema da pia da cozinha. Tem mais de 10 pessoas postando vídeo lá falando como fazer. Como fazer o bolo sair da forma. Tem mais outras 80 pessoas querendo fazer. Tem um monte de gente que quer te ajudar. E Deus está nos possibilitando, com essa tecnologia, conseguir ajuda sempre. Mas tem que tomar cuidado com o que você coloca para fazer o Google. Porque às vezes as ajudas não são bem aquilo que você esperava, né? E tem ainda uma galera muito ponta-fila de desencarnados para entrar em ação. Quantos espíritos tem desencarnados em volta do orbe terrestre, segundo estimativas? 21 bilhões de espíritos. E se tiver a sua oração for feita com fé, for feita com amor, você acha que Deus, que é Pai, que nunca desampara, não vai colocar alguém perto de você e falar assim, é esse aqui que vai te ajudar hoje. Mas você vai me ajudar? Você nem se ajuda. Às vezes ele tem uma coisa no coração dele que pode dividir com você. Mas às vezes a gente é orgulhoso, a gente não olha muito para essas agulhas que a gente vê. Todos os dias, isso aqui é uma música de Milton Nascimento que para mim reflete muito a vida da gente, né? Todos os dias é um vai e vem. É assim a vida da gente. Todo dia é um vai e vem. A vida se repete na estação. Qual a estação? A estação que a gente está aqui hoje. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. E esses também ajudaram a gente. Abriram caminhos. Colocaram a gente até aqui. Quando vocês vieram para cá hoje, vocês tiveram que pensar como o carro funciona. Vocês entraram no carro, ligaram, saíram. Alguém que fez antes. A estrada, precisava saber. Construir a estrada estava aberta. Precisava saber o caminho, tinha o tal do GPS. Então tem sempre muita gente chegando e saindo para nos ajudar. Como eu disse antes, quanto tempo eu tenho para cumprir essa tarefa? E fazer boas escolhas, escolhas certas. Deus não colhe frutos verdes e por isso nos deu a eternidade. Quem aqui não vai viver até a eternidade? Aqui na Terra, todos nós. Mas o Espírito, a gente vai se encontrar muitas vezes lá na frente. Então, escolha certa, livre-arbítrio. Não se esqueça de que toda ação responde a uma reação. Se alguém está vindo para você agressivo, para um pouquinho e pensar que alguma coisa que eu fiz, mas não gasta muito tempo pensando. Lembra que o Paulo fez quando Jesus chamou ele? Ele ficou lá lamentando tudo que ele fez de errado? Com Estevão, com Abigail, com os irmãos dele, com o que eles mandam matar? Não. Ele falou assim, tá bom, qual é a minha tarefa? Eu vou seguir daqui para frente e vou fazer a minha tarefa. Não vai ser fácil, mas também não foi difícil para ele, né? Ele estava preparado. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Lembra disso quando você fizer as suas escolhas, tem que fazer escolhas boas. Você é capaz. E dentro de você tem Deus. Dentro de você tem Jesus. E além disso, tem uma biblioteca enorme com o Evangelho de Jesus para nos ajudar a fazer escolhas certas. E não ser tão prisioneiro das consequências. Joana de Ângeles fala, nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faça aos outros sempre retornará a ti. Não tem ninguém olhando. Talvez você não esteja vendo, mas a gente está sempre sendo olhado. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E quando você for semear, faça escolhas certas.
Livre-arbítrio é a capacidade de plantar o que você quiser, e justiça é colher exatamente o que você plantou. E aqui volta ao básico lá de trás, fazer escolhas certas. Deus é tão generoso que nos dá a liberdade de plantar o que você quiser. Ele não esconde nenhuma semente, você define qual semente você quer pegar. Mas ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou. Ah, mas o vizinho plantou uma coisa que eu quero. Então, não foi seu plantio, não deve ser sua colheita. Agora a Coralina fala, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Você pode postergar a decisão? Pode. Eternamente? Pode. Mas vai chegar um dia que você precisa decidir. E se a gente demora muito, tem uns espíritos que estão nos dando uma forcinha. Tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Isso é Chico. Então essa é a minha palestra de hoje. Agradeço vocês imensamente por serem amigos nessa viagem. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por estar comigo.